A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo desejo lhes falar sobre o desaparecimento dos pastores, que aconteceu por volta do século IV depois de Cristo. E quem plantou essa semente do desaparecimento dos pastores foram os nicolaítas. Os nicolaítas ensinavam que os sacerdotes deviam se separar do povo e ter a sua função separada do povo. E então o que aconteceu? Então a centralização de tudo era o local onde se reuniam e o horário também em que se reuniam no templo. E o centro seria a celebração da missa. Então a pessoa participando da missa, participando da Eucaristia, eles achavam que recebiam todos os benefícios espirituais. Então eles tinham como fonte para receber todos os benefícios espirituais, apenas, simplesmente, automaticamente, participando da missa. E então, antes, quem tinha o dom de pastor estava entre o povo, visitando, aconselhando, limpando, curando as feridas emocionais, dando atenção, visitando os órfãos, as viúvas, as pessoas nos hospitais, exercia o seu ministério além das quatro paredes. E então, depois desse período, então desaparece o pastoreamento, desaparece o pastoreamento. Foi nessa época que isso aconteceu. Agora, chamando a atenção para os dias de hoje, principalmente no nosso querido Brasil, nós precisamos estar atentos também para que esse ministério de pastoreamento não seja desaparecido. Por quê? Porque quando a igreja é pequena, há toda uma assistência, visita na casa das pessoas, agrada as pessoas, dá toda assistência, leva a pessoa no hospital, enfim. Mas quando a igreja cresce em grande número, então não se lembra mais. Não se lembra mais de visitar as pessoas que estão doentes, que estão nos hospitais, de dar assistência aos órfãos, às viúvas, de visitar aquelas pessoas que estão enfermas, que não podem ir à igreja. Então, quando isso acontece, o trabalho do pastoreamento desaparece. E o culto, o horário, o local de culto e o horário daquele culto passa a ser o centro das atenções, o centro das atividades da igreja, não esse trabalho que é feito fora dele. Então, ali no templo, além de ser o centro, passa a ter uma disputa muito grande para uma posição de destaque, para funções ou alguma coisa, uma pregação ou qualquer outra ministração seja pública e vista pelas pessoas, e ali passa a ter realmente uma concorrência muito grande. Mas esse trabalho, fora da igreja, passa a ser esquecido. E o trabalho do pastoreamento passa a ficar em talvez último plano. Então, que nós possamos estar observando isto na nossa igreja. E se a igreja for grande, começa a formar uma equipe de pessoas que têm um ministério pastoral, não precisa ter título, e coloque um certo número de pessoas para cada um dos obreiros ali que é formado da própria igreja, para que eles venham dar assistência às pessoas, visitá-las, e, enfim, e quando surgir um problema, qualquer problema, em que eles não puderem ajudar a resolver esse problema,
traga para a liderança da igreja e ali certamente as coisas vai ser bem mais fácil de ser resolvidas. E que tem caso que é só Deus mesmo. Foi assim que Jetro aconselhou a Moisés. O povo todo ficava ali na fila para pedir aconselhamento. E Jetro falou, não, por que você não forma, não divide o povo levanta capitães, homens fiéis, homens tementes a Deus, e forma um grupo de 1000, de 500, de 100, de 50, se não me engano. E essas pessoas, todas elas vão ser assistidas, todas elas vão ser aconselhadas, todas elas vão ser amadas por essa liderança. Então, assim também numa igreja grande, tem muitas igrejas grandes que são formadas umas são em células, outras, ou células chamadas células, outro em pequenos grupos, outros que têm o mesmo valor, o mesmo sentido, outros em grupos familiares. Existem igrejas grandes também em regiões que elas têm várias congregações na igreja, espalhado por toda a terra, a cidade, e nessas congregações tem então esses obreiros, esses pastores auxiliares ou presbíteros, que são responsáveis por esses trabalhos, esse trabalho. E do domingo, ou um dia de festividade, todos se reúnem na sede, isso é certo. Mas às vezes na sede existem muitos membros e precisa ser feito esse trabalho dessa maneira que nós estamos falando. Então, não deixe desaparecer da sua igreja, como desapareceu no século IV, os pastores por conta do ritualismo, do culto apenas num determinado lugar e num determinado lugar e num determinado horário. Existem muitas igrejas que, quando percebem que os membros não estão frequentando a igreja, eles riscam esses membros do hall de membros e tira e pronto, e não vai visitar, não vai saber o que acontece, não vai ouvir a pessoa, para aconselhar, para orar com ele individualmente, para realmente dar uma direção, porque a ovelha não sabe o que faz. Muitas vezes a ovelha não sabe, e ele precisa do pastor para estar ali dirigindo, orientando. Esse é o trabalho do pastor, que não deve desaparecer na igreja. Bom, nós estamos nos últimos dias, a restauração de todo esse ministério é importante para formar a igreja gloriosa que encontrará com Cristo nos ares. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.